A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Estranho ali não serei. Eu tenho uma pátria na luz celestial, formada por meu Salvador. E quando Ele me chama, isso eu bem sei. Estranho ali não serei. Oh, sim, eu conheço também meu Senhor. Jesus já é meu, eu bem sei. E pelo seu sangue eu vou para o céu. Estranho ali não serei. Seus sonhos aqui não me podem entender, amigos me deixarem só. Quando eu encontrar o meu divino Rei, estranho ali não serei. Oh, sim, eu conheço também meu Senhor. Jesus já é meu, eu bem sei. E pelo seu sangue eu vou para o céu. Estranho ali não serei. Amigo, em Jesus poderás descansar, quer Ele te purificar. Vem hoje e canta, também eu bem sei. Estranho ali não serei. Oh, sim, eu conheço também meu Senhor. Jesus já é meu, eu bem sei. E pelo seu sangue eu vou para o céu. Estranho ali não serei.
Coisa boa é você encontrar um médico vocacionado, chamado com todos os seus sentimentos para ser um médico, não apenas ser chamado de doutor. Ai da humanidade se não fossem os médicos vocacionados. Objetivo do cristão. O objetivo do cristão é a cidade que não é da terra, mas sim dos céus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Este é o objetivo do cristão. Objetivo está relativo ao objeto, o alvo ou o fim que se pretende atingir, enquanto que o objeto é tudo que é perceptível por qualquer dos sentidos. Você pode perceber aquilo através de pelo menos um de seus sentidos. Então, objetivo é objeto de uma ação, ideia ou sentimento. Para se alcançar o alvo desejado, é necessário tê-lo como principal objetivo. É certo que há certos alvos que se atingem com mais facilidade do que outros, e não carece de tanto empenho, nem mesmo dos sentidos. Porém, há outros que exigem uma união, uma concentração de todos os sentidos e forças, um objetivo naquilo. Agora, há certos alvos que, para uns, são muito difíceis de serem alcançados, enquanto que para outros são mais fáceis de serem atingidos. Para determinadas esposas, mulheres, é uma cruz ser uma esposa, ser uma mãe, ser uma dona de casa. Mas para outras, aquilo é céu, aquilo é glória para ela, é honra, porque combinou com a sua vocação. Então a principal coisa que facilita o êxito naquele objetivo, naquela missão, é a vocação. Vocação é chamada, é concentração e união dos sentidos em demanda do alvo desejado. É a união das forças pessoais e espirituais no mesmo objetivo. Aí então veja o que Salomão diz: o homem que encontra uma mulher, encontrou uma boa coisa. Uma mulher que é vocacionada para ser feminina, mulher, mãe, esposa, a rainha do lar, a dama, a senhora fulana de tal. Salomão, olhando por esse prisma, ele disse: encontrou uma boa coisa, porque dentre 1000 eu não encontrei nenhuma. Que coisa tremenda! Naquele tempo, Salomão fez esta declaração. Mas Jesus Cristo encontrou uma, pela qual ele deu sua própria vida. Você sabe que coisa boa é você encontrar um médico vocacionado, chamado, com todos os seus sentidos, com todos os seus sentimentos, com todo o amor, para ser um médico. Não apenas ser chamado de doutor, doutor fulano e tal, doutor ciclano. Não. Por isso eu digo, ai da humanidade se não fossem os médicos vocacionados. E aqui nós já temos exemplo suficiente para o natural.
E nós sempre tomamos o natural para fazermos uma base, para ilustrarmos o espiritual, que aliás é o nosso objetivo aqui. Se um homem no natural desempenha uma função para a qual não tenha tido uma perfeita vocação, este homem causa tanto dano aos outros semelhantes. Agora veja, compare isto com o espiritual. O pastor, o sacerdócio, mais do que ninguém deve ser chamado, vocacionado por Deus. Deus pode chamar pescadores, iletrados. Veja o que fez a doutrina nicolaíta com a igreja. Conquistou o laico. Tirou os leigos da frente da igreja. Os Pedros de frente da igreja. E colocou a letra como o requisito principal para dirigir o povo. E a letra mata. O espírito vivifica. Então Jesus chamou a Pedro e chamou a outros, e todos os profetas foram chamados de lugares humildes e simples, e foram homens simples e humildes. Ele também chamou a São Paulo, então Saulo de Tarso, instruído aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus. Está certo, ele é soberano, ele pode vocacionar tanto um sábio como um indouto, para pregar a sua palavra, para curar os enfermos, para expulsar demônios, para fazer prodígios e maravilhas. Ele é o proprietário de sua herança, de sua posteridade. Ele preordena o homem, mas ele próprio diz na carta aos Hebreus capítulo 5, ninguém tome esta honra para si, se não for chamado. Porque a maior honra que um homem pode ter aqui na terra é ser um mensageiro de Deus, um pregador da palavra genuína, um pregador da mensagem do dia, não um expositor de letras, de interpretações, mas sim um homem que põe o povo diante de um objetivo, de um alvo que é a vida eterna. Elias pôs Israel diante da escolha. Se Baal é Deus, vá servir a Baal. Se o Senhor é Deus, então vamos servir ao Senhor. E o povo gritou, só o Senhor é Deus. Aquilo não tinha ciência, aquilo não tinha letras, aquilo tinha poder, vindicação do Espírito Santo. Agora, o objetivo espiritual, infelizmente, está baseado em letra, e letra que mata. Agora, veja assim, ninguém pode tomar esta honra para si se não for vocacionado. Isto porque os tais, os pastores, são indicadores de alvo. Ou seja, indicadores do alvo desejado pelas pessoas que buscam o céu, o descanso eterno. São homens de carga, são homens que se põem entre duas famílias e para com todo alvoroço. São homens que devem se pôr diante de um casal e mostrar qual é o fim daquele alvo, daquele desejo errado, daquele objetivo pecaminoso e da naturalização do pecado. Por fim, tudo alvoroço. Você não deve procurar qualquer médico num caso mais importante. Você precisa de um especialista. E para isso ele deu uns para doutores, outros para mestres, para pastores, evangelistas, profetas, apóstolos.
Oh, se a igreja pudesse entender isso. Você não deve procurar qualquer médico num caso mais importante. Como também não deve crer em qualquer líder espiritual, em qualquer mensagem, por mais tradicional que ela seja. Isto porque pode sofrer uma grande decepção em relação a seu objetivo eterno. Tudo fica obsoleto na Terra. Ninguém quer andar de carroça mais. O avião já está ficando cansativo. Mas quando se fala no espiritual, vamos ficar lá com Lutero, lá com as eras passadas, porque aquilo não contraria o pecado moderno. Aquilo não choca com a nova moral, entre aspas. Mas o certo é que um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco, disse Jesus. Agora, outra grande certeza que nos faz palpitar o coração: Deus nos deixou bem perceptível o caminho no qual devemos seguir para o alvo que é Cristo. Este caminho é a mensagem do dia. Em cada era houve uma mensagem, porque houve um mensageiro. Houve um mensageiro porque havia uma mensagem. Nesta era temos um mensageiro cuja mensagem é o único meio para se atingir o objetivo eterno. Este não é a minha igreja, mas sim a palavra revelada. Queres ir para a glória? Pare um momento, escute essa história. Venha hoje mesmo crer no Nazareno. Faça a sua decisão. Cristo sem pecado, mas foi traspassado para te dar perdão. Venha Cristo agora, nesta mesma hora. Ele te dá salvação. Mas lembre-se, qual é o seu objetivo? Tudo que é perceptível por qualquer dos sentidos é o objeto. A salvação, o céu, torna-se perceptível pelo nosso sentido que Deus nos deu, que é a fé, sentido da alma, para controlar todos os sentidos do corpo e do espírito. Este é a fé. Faz os céus perceptível. Faz a glória eterna uma coisa perceptível a esse sentido. Os olhos espirituais são a fé. Pela fé vejo a glória. Pela fé eu vejo minha salvação. Pela fé eu vejo aquele que sem pecado foi traspassado para me dar perdão. Queres ir pra glória, pare um momento, escute esta história. Venha hoje mesmo, crê no Nazareno, faça a decisão. Cristo sem pecado, mas foi transpassado pra te dar perdão. Venha Cristo agora, nesta mesma hora, tem a salvação. Cristo sem pecado, mas foi transpassado pra te dar perdão. Venha Cristo agora, nesta mesma hora, tem a salvação. Queres ir pra glória? É certo que há certos alvos que se atingem com mais facilidade do que outros. Porém, há outros alvos que, sem a vocação, jamais serão atingidos. Vocação é chamada. É a concentração e união dos sentidos em demanda do alvo desejado. É a união das forças pessoais e espirituais no mesmo objetivo. Objetivo é alvo ou fim que se pretende atingir. Você, amigo, pretende atingir o que na eternidade? Purgatório? Reencarnação? Ou quer o reino de Deus no mesmo dia, na mesma hora?
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que objetivo ignorado, mas que se tornou perceptivo ao ver um corpo esquelético, acabado, crucificado, derrotado ali ao seu lado. Oh, ladrão que teve um objetivo. Teve a capacidade de perceber o objeto que estava ao seu lado, o corpo cujos ossos podiam ser contados. Ele pôde observar, perceber, pelo sentido da fé, ali na sua última chance, que ali estava um rei, com moscas já sentando ali no seu sangue, sangrando, traspassado, derrotado, mas derrotando. Vencido, porém vencendo, como pobre enriquecendo a muitos. O ladrão crucificado despertou em si na última hora um objetivo glorioso e fez de Cristo seu alvo. Paraíso, glória eterna. Amigo, qual é o teu refúgio? E qual o teu destino real? Por que trabalhas por tesouro que tens de deixar afinal? Amigo, qual é teu refúgio? E qual teu destino real? Por que trabalhar por tesouro que tens de deixar afinal? Oh, cuida do bem da tua alma, que eterno permanecerá, e tem mais valor que este mundo. Só Cristo a salvar poderá. De nada provém este mundo ganhar, se em troca tua alma tu tens de entregar. Se em troca tua alma tu tens de entregar. São Paulo com o objetivo da glória eterna. O céu ficou tão perceptível para o apóstolo São Paulo que ele pôde ir lá em êxtase e ver coisas inefáveis que nem podem ser ditas. Que coisa gloriosa! E ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo-me do que eu aprendi do grande Gamaliel, esquecendo-me que fui fariseu dos fariseus, esquecendo o meu doutorado, avançando para que estão adiante de mim. Porque a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Deus abençoe a você com esta palavra, em nome de Jesus Cristo, amigo ouvinte. Amém. Cristo volta e sua noiva levará.
volta do Senhor em prontidão estás. Tens mostrado com tua vida que Jesus não tardará. Andas ocupado em seu serviço, ocioso estás. O relógio de desbreve baterá. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volte, sua noiva levará. Os sinais dos tempos mostram que Jesus breve virá. Muito anelo encontrá-lo e com ele sempre está. Novas vestes meu Senhor naquele dia me dará. Oh, que gozo sua face contemplar. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volte, sua noiva levará. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volte, sua noiva levará. Cristo volte, sua noiva levará. Muitos vivem neste mundo, tal no tempo de Noé, buscam só divertimentos, não se importam com a fé, vivem sempre iludidos, o tesouro sem valor, não preparam suas vidas para a volta do Senhor, sem voltar a prever o nosso Senhor, com grande poder aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele iremos, e glória será. Os sinais já nos proclamam que Jesus não tardará, e nos dizem que a porta breve sim fechar-se-á. Muitos há que no pecado jazem sem a salvação, muitos temem o futuro, preparados não estão, sem voltar a prever o nosso Senhor, com grande poder aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele iremos, que glória será. Sem voltar a breve, o nosso Senhor, com grande poder aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com
convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, se conheceres a Jesus. Se conheceres a Jesus, se aceitares sua mão, feliz manhã te sobrevém. Se buscares a Jesus, se buscares conhecê-lo, conosco tu amarás, o amarás. Feliz manhã te sobrevém, se buscares a Jesus. Se conheceres a Jesus, se o amares com fervor, feliz então te sentirás. Se buscares a Jesus, se buscares conhecê-lo, conosco tu amarás, o amarás. Feliz manhã te sobrevém, se buscares a Jesus. Faça do teu mal agora um meio para o bem. Você tem agora a sua chance.
Os feitos do ladrão crucificado ao lado do Senhor Jesus Cristo deram-lhe a oportunidade de ser salvo. Isto se referindo ao ladrão crucificado do lado direito. Mas aquele crucificado à esquerda de Jesus Cristo também teve a mesma oportunidade. Ouvintes, tudo depende daquilo que a pessoa percebe em tempo. Se o homem, por mais vil pecador que seja, perceber o alvo da salvação, mesmo na hora de sua morte, ele pode ser salvo. Você já pensou isso? Uma pessoa que procura, luta para ser religiosa toda a vida, se perder, e um bandido se salvar na última hora. Isto foi o que aconteceu lá no cenário da cruz. Religiosos se perderam enquanto um ladrão foi salvo, na última hora. Agora ninguém pode descansar nisto, porque a salvação rejeitada voluntariamente se torna uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E mesmo na hora da morte, a pessoa não consegue perceber a salvação. Não alcança aquele objeto, porque objeto é tudo que se torna perceptível por qualquer dos sentidos da pessoa, enquanto que o objetivo é o alvo, o fim que se pretende atingir. Mas tem que ser através de um objeto. O objeto se torna o alvo, o meio pelo qual o objetivo se torna perceptível. O alvo se torna perceptível, não é certo? Então, isto formaria um objeto de ação, de ideia e de sentimento, e que a pessoa buscaria, ainda que, no último fôlego, aquilo com revelação, através da fé. Nós temos de pensar nos sentidos humanos, como a visão, o paladar, o olfato, a audição, o tato. Também o espírito tem sentidos abstratos, como seja o amor, a consciência, o afeto, etc. Mas o espírito tem a sua natureza. A natureza do espírito é a alma. Nesta natureza, na alma, só existe um sentido. Ou é a fé na palavra de Deus, ou então é a dúvida. O que leva a pessoa a crer de uma maneira errada também. A dúvida é uma fé incorreta. Há muitas pessoas que dizem, eu não descreio em Deus. Até os demônios creem em Deus, disse Santiago. Isso quer dizer que uma fé incorreta é uma dúvida na real e verdadeira palavra. E aquilo passa a dirigir os sentidos do espírito e do corpo também. Voltando ao caso do ladrão salvo, nós vemos que ele dispôs ali de um sentido que poderia ter sido a sua derrota final, selado a sua perdição. Isto porque a visão mostrava para ele um quadro horrendo. A visão mostrava para aquele homem, ali entre o seu companheiro de roubo, de assalto, mostrava para ele um homem derrotado, um homem esquelético, um homem que tinha se acabado e que estava sendo escarnecido e que não tinha nada aparente para mostrar que era um rei, que era o Messias, que era Salvador e que tinha um reino. Mas veja só, e vê se isso pode se tornar perceptível para você. Jesus Cristo tornou-se em um objeto de fé salvadora para aquele homem. Porque o novo nascimento se dá justamente
nisto aí, é nesta hora, que Deus troca a alma da pessoa. Para facilitar mais o entendimento, a gente fala assim, a alma. Ou seja, troca a natureza do espírito. E esta natureza, então, vem com esta fé genuína, real e verdadeira na salvação. Não há outro meio para ser salvo. Não importa o quanto você faça, você não será salvo. Tem que ser por esta fé revelada no sacrifício de Jesus Cristo. Então, um dos sentidos do ladrão crucificado à direita de Jesus Cristo, que poderia ter-lhe causado a derrota final, por causa do que ele via, era a visão, se deu justamente o contrário à coisa. Aquele sentido serviu para fazer de Jesus Cristo o objeto da fé salvadora. Lembre-se, fé é um sentido da alma. Enquanto uns estavam dizendo é Belzebu, o outro estava dizendo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que um estava vendo era uma coisa, o que o outro estava vendo era outra coisa muito diferente. Um estava dizendo, se tu és mesmo o Filho de Deus, se você é Deus, se você é o Messias, se você tem poder, então vamos descer da cruz aqui, vamos nós três aqui, mostre isto, eu quero continuar nos meus pecados, eu quero Jesus, eu quero o poder de Deus, Deus é um bom pai, mas quero continuar fumando, bebendo, prostituindo e mergulhado aí no mundo, eu quero viver mais. Ah, sim. Há muitos que fazem de Jesus Cristo um alvo de fé curadora do físico apenas. Há muitos que fazem de Jesus Cristo um alvo para solucionar seus problemas de ordem seculares apenas. Somente isto. E busca Deus e reza e ora e reza e ora e ora e reza e decora isto e decora aquilo e faz caridade daqui, faz dali. E quer Deus em todos os seus negócios. E quer Deus em todas as ocasiões. Mas nunca liberou este pequeno átomo. Ora, se este átomo é liberado, causa uma explosão, uma dinamite, uma explosão interna. Se essa fé é liberada pelo ouvir a palavra de Deus, então este homem salta, esta mulher salta. Como João Batista saltou no ventre de Isabel, quando Maria se aproximou dela e a saudou. Com a voz da saudação de Maria, o menino saltou no ventre. Liberou a vida, liberou aquele átomo, liberou aquela coisa tão pequenininha, que se for como um grão de mostarda, legítima, que não se mistura, causará um grande efeito benéfico, glorioso. Mas veja, aquele homem, o ladrão da direita, sou eu. Você diz também, sou eu. Somos nós, então. Sou eu, é você. Ele não teve o ilusório objetivo de descer da cruz e continuar sua vida comum aqui na terra. Ele não proferiu tal reconhecimento ali, repreendendo o outro, com intenção de descer da cruz e continuar sua vida comum. Ele fez de Jesus Cristo um objetivo real para ir ao paraíso. O reino de Deus tornou-se em seu objetivo através de Jesus Cristo, que foi desde então o seu objeto de salvação. Isto é certo? Há muitos que querem isto, querem Deus sob uma condição, querem oração, mas sob condição de descerem daquela cruz, daquele sofrimento e continuarem suas vidas no pecado, na imundícia, nos vícios. E não falta meios para isto. Mas aí onde está a necessidade da verdade nesta hora, da mensagem que nós vos anunciamos? Eu só tenho este objetivo convosco: apresentar a Jesus Cristo
como único objeto de adoração e de fé para a vida eterna. Agora pensemos nisto. O meio que levou o ladrão da direita a Jesus Cristo foi a lei, que por sua vez usou a cruz. Veja só que meio terrível! A lei o prendeu, a lei o crucificou e não sabia que ela estava servindo de aio para levá-lo a Cristo. São Paulo disse isto. A lei serviu de aio para me levar a Cristo, porque ela diz: mata, tem que morrer. Então ele diz: vai e não peques mais. A humanidade está crucificada, os homens estão crucificados e não reconhecem isto. Uns do lado esquerdo, outros do lado direito. Você mesmo crucificado pode escolher. Você pode fazer sua escolha. Que a humanidade está crucificada, não resta dúvida. Um dia teus pecados te levará a uma encruzilhada, a uma bifurcação. Um dia você tem que colher o que você está plantando, porque muitos já estão colhendo neste exato momento o que plantaram no passado. Dizem: quem planta vento, colhe tempestade. Quem rejeita o bom Deus, está um caminho a traçar, um caminho ao contrário do reino. Não há objetivo eterno. Quem rejeita a mensagem do dia está traçando um caminho para si mesmo. Está entrando na grande ceia pela sua própria roupagem, pelo seu próprio credo, pela sua própria maneira de pensar. Mas você tem que saber disso, que ambos tinham a mesma oportunidade. Mas um rejeitou, o outro reconheceu, o outro se humilhou. Foi liberado algo dentro do outro. E quem pode explicar isto? Por que uns creem na mensagem de Deus, que não tem nada, absolutamente nada contrário à palavra do Senhor, e outros tomam esta mesma mensagem e blasfemam contra ela? Blasfemam de uma maneira ingrata, terrível, com falta de conhecimento, não tem nem conhecimento da mesma, não tem argumento bíblico, então começam a inventar coisas contra a mensagem. Eles não tinham argumento contra Jesus, eles tinham que inventar alguma coisa e tomar a sua própria confissão de que ele era o Filho de Deus. E quando a gente mostra que a mensagem é de Deus, é o meio de Deus para a salvação nesta hora, então é quando eles tomam e dizem: está aí a presunção, crucifiquemo-la. Quem rejeita o bom Deus está um caminho a traçar. Olhe bem que caminho você está traçando. E abafar vai a voz do Senhor. Ele não pode te falar. Você não tem tempo para ele. Você está ocupado, tem os bois, tem o campo. Não se pode ouvir a voz de Deus nesses dias. Mas há um conselho: para ele te achega se queres gozar, se queres ir para o reino. Já o preço avaliaste o valor? Já pensastes no valor do preço pago lá no Calvário? Já examinaste a mensagem que estás a rejeitar nesse instante? De tua alma o preço avaliaste o valor? Tens pensado no preço de tua alma? Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo todo. Ainda que o mundo possas ganhar, e da senda que agora estás a trilhar, já o preço avaliaste o valor? Quem rejeita o bom Deus está um caminho a traçar, que abafar vai a voz
Qual é o teu objeto de adoração? A palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Pelo objeto que você adora, conhece-se facilmente o seu objetivo. O seu destino fica selado com isto. Mas temos aqui as promessas das maravilhas divinas, esperando por aqueles que deram valor neste grande preço. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo nas maravilhas divinas, no paraíso. No céu, na terra, que maravilhas está operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante. Aclamar quer dizer receber com alegria no seu coração, reconhecendo que esta é a sua última chance. Deus te abençoe. Pense naquele homem ali, tendo a sua última oportunidade, mas aproveitando-a de uma maneira especial. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a resposta de sua fé. A resposta de sua fé vem agora. Seja curado, seja abençoado no nome de Jesus Cristo, como resposta de sua fé. Seja salvo, perdoado, aproveita a oportunidade. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E esqueça-se agora de todo o seu passado. Tudo é apagado e você começa tudo de novo. É uma nova natureza, é um novo nascimento, ungido com o Espírito Santo. Fé na palavra do dia, fé na mensagem do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Todo dia Cristo chama-me por seu amor. Dá-me tua vida em serviço, terás gozo no Senhor. A Jesus pertenceu hoje, E Ele me pertence a mim, esse Salvador amável já uma vez morreu por mim. Agradar-lhe eu quero sempre, grande amigo na aflição. hoje e sempre enquanto